de volta com a edição Manhã. Obrigada pela sua companhia. Você já sabe, quarta-feira é dia de Fala Doutora. Hoje no Fala Doutora a gente vai conversar sobre transtorno bipolar, que é marcado por uma alteração persistente de humor, falando de forma bem geral. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a bipolaridade afeta cerca de 140 milhões de pessoas no mundo. E, gente, aqui no Brasil, em torno de 2,5% aí da população também tem essa questão da bipolaridade. Para esse bate-papo, eu recebo aqui no estúdio a doutora Mayra Costa, neurologista. Muito bom dia, doutora. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos assistem. Como nós repetidamente falamos, falar, trazer informação faz parte da prevenção e da conscientização, né? Isso é muito importante como um todo para todos nós da sociedade. Bom, trouxe aqui de forma muito ampla, né, falando dessa questão dessa alteração persistente do humor. Quando a gente fala em bipolaridade, a gente já pensa nisso, né? Isso. Mas há uma explicação neurologicamente falando, por exemplo? Sim, a gente diz que o transtorno do bipolar é uma doença psiquiátrica, né? É complexa, assim como são as duas mais faladas, as duas mais estudadas, que é o transtorno bipolar e a esquizofrenia, né? Mas o transtorno bipolar, ele chama muita atenção justamente por chamar bipolar, você oscila entre o quadro depressivo e o quadro maníaco, que é quando a pessoa fica eufórica, né? Isso realmente acontece, neurológico, quando a gente fala neurológico, porque não é uma coisa psíquica subjetiva, vamos grosseiramente falar assim, mas porque acontece realmente alterações neuronais, ou seja, na célula do cérebro, no neurônio, né? É como se fosse explicando simplesmente como houvesse um processo inflamatório do neurônio, com isso há uma alteração dos neurotransmissores, uma disfuncionalidade desses neurotransmissores, né? E com isso da plasticidade neuronal. É como se ficasse, né, bagunçado, vamos dizer assim, né? E aí a pessoa oscila. Aí a pessoa pode realmente desenvolver, e isso vai caracterizar mais na questão das alterações do humor. Certo. E aí sim, e justamente essa questão da oscilação, né? O caso mais grave é quando realmente você, clinicamente, você percebe no paciente, quando ele está um depressivo profundo, vamos dizer assim, e quando ele exalta a questão da maníaca, que é bem observado, a fase maníaca, onde aí é como se ocorresse um estresse, né, um processo de estresse nas células cerebrais. Olha, né? só. Então, isso pode cronificar, tem que ser tratado, né, essa alteração do humor. Perfeito, doutora. É bem abrangente mesmo o tema, né? A gente, inclusive, tem participação hoje do nosso público. Vamos ouvir a primeira pergunta. Quais são os fatores de risco do transtorno bipolar? Olha, os maiores fatores de risco, a gente diz assim, ela não pode ser considerada uma doença genética, porque ela não tem um marcador genético. Mas familiares que têm transtorno do humor, as pessoas dessa família estão mais propensas, vamos dizer assim, né, a desenvolver o transtorno bipolar. Tem as questões ambientais, as questões de estresse, a questão do uso de substâncias, né? Como a questão do uso de drogas, álcool e tudo mais, tá? Isso é o que mais chama atenção e alterações mesmo assim do estresse de uma forma geral. Às vezes o estresse, você desenvolve uma depressão pequena e aquilo no decorrer da vida você pode, de fato, desenvolver o transtorno bipolar. Doutora, e para caracterizar um transtorno bipolar, tem que ser constante essa oscilação? A pessoa está sempre mudando? Não necessariamente, tá? O que mais chama atenção acho que são 4 subtipos, né? O 1 é o mais grave, porque clinicamente o paciente ele desenvolve. É visível. É visível, isso. É o quadro depressivo mesmo, o paciente, né? Com aquela depressão mesmo de se isolar, ficar quieto, não quer. E a fase maníaca, que é o oposto. O paciente vira, né? Ele compra, ele sai, ele fala, né? Esse é o mais comum e é o mais grave. Então, esse você vê as oscilações. Mas isso não quer dizer que num dia o paciente fique depressivo, no outro dia não. Certo. Não é assim. Ele pode passar um episódio grande em fase depressiva e, entre aspas, um belo dia ele está com um quadro de mania.
Por isso que o diagnóstico ele não é feito, vamos dizer, numa consulta. Inclusive, doutora, sobre essa pergunta, a gente também tem uma participação do diagnóstico. Vamos ouvir. Como é feito o diagnóstico do transtorno bipolar? Bom, o diagnóstico ele é feito clínico, né? Como a maioria como é que se diz, das doenças, em especial psiquiátricas, né? E neurológicas também. O diagnóstico é clínico, é pela história do paciente, como começou, como desenvolveu, tá? É uma conversa mesmo. Isso. O anterior, o antecedente, né? Da infância, da adolescência, né? A questão familiar é importante. Por isso que eu disse assim, você não faz um diagnóstico do transtorno bipolar em 1 ou 2 consultas, tá? Aí às vezes você fala assim, mas eu tenho calma. Isso não quer dizer que você não vai ter que já entrar com o tratamento, mas muitas vezes você tem que esperar se o paciente vai, com o decorrer do tempo, da idade, se ele vai apresentar sintomas que falam, não, poxa, é bipolar mesmo. Isso é interessante você trazer também pra gente, doutora, porque para que aconteça esse diagnóstico, esse paciente tem que perceber algo. O que pode ligar essa luzinha de alerta? São alterações do humor, propriamente dito. Se isso é né? muito constante. Isso. Por exemplo, entrou num quadro de depressão. Aquele paciente que sempre está deprimido, hipomaníaco que a gente fala, desanimado. Às vezes não é nem aquela depressão, tô chorando, quero morrer, ficar no quadro. Mas o paciente sempre que está desanimado, apático, não tem motivação para nada, o que gostava de fazer, deixa de fazer, né? Então aqui a gente chama isso de uma fase hipomaníaca. Ele está ali, né? Quieto, desanimado, apático. E aí isso chama atenção. Isso é uma alteração do humor. Poxa, ele não era assim. Na adolescência ele não era assim. Ele não teve, às vezes pode até ter um fator desencadeante, né? Um estresse grande, uma perda de vínculo, de relacionamento, né? Ser vítima de um grande estresse, uma tragédia. Isso às vezes pode ser um fator desencadeante. Né? E o contrário também, às vezes uma alteração do humor, uma mania. Nossa, tá tão falante e quer comprar, faz 10 coisas ao mesmo tempo e a pessoa não era assim. Então, essas alterações que elas surgem, ou podem surgir, entre aspas, de uma hora para outra, a pessoa tem que, se conhece, ou o familiar que conhece, ele tem que perceber que está tendo essa alteração do humor. E aí o tratamento, então, é por meio de medicamento mesmo? Sim. Aí não tem jeito, né? Como eu falo, como é uma doença realmente neuronal, que há alteração de neurotransmissores, neuroreceptores, né? E aí onde entra realmente o tratamento clínico medicamentoso. Lógico que tem as questões dos hábitos, tem a questão da atividade física, tem a questão da terapia, né? Tudo entra, mas em especial você tem que entrar se você só melhora, né? Essa oscilação de humor, esse transtorno de humor com medicação. E pode se manifestar em qualquer faixa etária, eu digo assim, crianças, idosos, homens, mulheres? Sim, homens e mulheres, né? Eu não vou dizer isso com propriedade, mas acho que os homens são mais propensos, não tenho grande certeza. Mas a faixa etária é pós-adolescência. Então, já a pessoa já entrando na fase adulta, né? Não vi relatos de criança e adolescentes, não. Então, assim, é aquela fase adulta quando o indivíduo já se submete a estresse. Vamos dizer assim, né? Então, após a adolescência, que é a fase adulto-jovem, e até 40, 50, 60 anos de idade. Agora, na idade, assim, o idoso, propriamente, ter o primeiro quadro, não, aí já não é comum. É naquela faixa etária do adulto-jovem até o adulto, né, 40, 50 anos de idade, é a faixa etária mais comum. Perfeito, doutora. E mais uma vez que a gente sempre fala aqui, se observar, né? Só a gente mesmo pode perceber se algo não está indo muito bem e procurar ajuda, né, doutora? Sim, sempre, né? Porque assim, como eu falei, é uma doença psiquiátrica, né? Transtorno de humor grave. Não é aquela coisa que, eu passei, hoje eu não tô bem, vou ficar quieta. Não, ela não é... Porque às vezes ela pode começar até de uma maneira simples. E atinge os outros, né? Sim, e aí você pode realmente desenvolver esse processo cerebral, e aí, assim, você tem que tratar. Certo. Porque senão só vai piorar. Aí pior é aquele indivíduo que está depressivo, não consegue ter a sua vida ativa, não consegue trabalhar. Aí vem a questão familiar, né? Dependendo do quanto esse quadro ele seja intenso, isso afeta não só o indivíduo, como, né, todos que convivem com ele, e em especial a família.
Tá certo, doutora. Muito obrigada mais uma vez. A gente Obrigada. volta a se encontrar quarta-feira que vem. Se Deus quiser, estamos aqui. Ótimo dia, ótima semana. Obrigada a você também que ficou até agora aqui acompanhando a edição Manhã. Eu te espero amanhã, nesta quinta, a partir das 10 horas. Beijo grande e até lá.